Com AI deduções de shape, Lei Lin instantaneamente obteve o modelo da magia e aprendeu todas as suas fraquezas. As partículas elementares da escuridão não estão concentradas o suficiente no continente central. Talvez só possa ser usado em um paraíso para os magos negros como o mundo subterrâneo. Combata a escuridão com a luz. Um brilho branco e sagrado foi formado na ponta do dedo de Lei Lin. Enquanto ele era um mago sombrio, não era como se ele não pudesse usar qualquer feitiço de vida ou elemento leve. Na realidade, com força espiritual suficiente e acesso a modelos de magia, os magos podiam empregar feitiços de qualquer tipo. No entanto, houve uma diferença devido à vitalidade e afinidade elementar. Lei Lin pode ser extremamente proficiente com feitiços de escuridão, mesmo tendo um bônus adicional em seu poder, mas ele acharia difícil usar feitiços de elementos leves e de vida, e o poder poderia até ser diminuído. Agora, por exemplo, o feitiço do tipo leve que Lei Lin estava lançando consumiu muita energia para produzir um feitiço metade tão forte quanto um de um mago comum. Ele há muito tempo solidificara as partículas elementais da escuridão, algo que só tornava mais difícil para ele usar feitiços de luz. No entanto, com a força atual de Lei Lin, mesmo uma pequena porção de seu poder faria com que o feitiço fosse uma ruína para toda a escuridão. Lei Lin parecia se mover extremamente lentamente, mas de alguma forma chegou acima do monstro antes que pudesse fazer qualquer coisa. O dedo de ponta clara tocou o centro do crânio do monstro. Um pouco de luz brilhou acima da cabeça do monstro, antes de começar a piscar e tornar-se mais deslumbrante. Caixa como o som de vidro quebrando, muitas rachaduras apareceram em sua cabeça e então explodiram, derretendo em nada em meio à luz branca. Milímetros. Magias leves ainda podem conter magias do tipo escuridão, mas isso também depende da força de ambas as partes. Lei Lin tinha seu próprio entendimento da relação entre os elementos. Se as partículas elementares da escuridão fossem comparadas ao fogo, então as partículas de energia do tipo de luz seriam como a água. Enquanto uma concha de água poderia extinguir faíscas, não poderia fazer nada contra um mar de fogo. Por outro lado, se o fogo fosse intenso o suficiente, algumas gotículas de água da chuva seriam evaporadas. Depois que a cabeça do monstro foi facilmente esmagada por Lei Lin, o gigante negro deu vários passos para trás. Em seus olhos mecânicos, traços de terror podiam ser vistos. Ele soltou alguns uivos sem sentido e fez com que escapasse. Mas como poderia Lei Lin soltar uma cobaia tão boa? Fique aqui. Junto com o leve sorriso de Lei Lin, algumas algemas negras apareceram no ar e prenderam-no com força. Não importa como o gigante continuou se rosnando, não havia nada que ele pudesse fazer contra essas correntes. Logo depois, sua figura encolheu de tamanho até entrar em uma bola de cristal nas mãos de Lei Lin, como um inseto congelado em âmbar. Milímetros. O feitiço de acumulação funciona, o que significa que ele não é um ser vivo, mas um ser mágico sem alma. Embora tenha sido apenas um curto período de tempo trocando golpes com ele, Lei Lin agora tinha uma compreensão da composição do gigante. Evidentemente, ele havia passado pela refinação de um espadachim de marca e chegara a um nível muito alto. Seu corpo já havia passado por modificações elementares e se tornado cristalizado e um tanto translúcido. Este material foi o melhor para fazer seres mágicos. Depois da modificação elementar, a carne não apenas retinha suas habilidades defensivas e ofensivas originais, como também usava feitiços sem obstruções. Em apenas um curto período de tempo, tudo isso Lei Lin sabia. Para as coisas em um nível mais profundo, ele precisaria fazer mais experimentos e dissecações. Senhor, obrigado por sua ajuda neste momento. Lei Lin notou que o jovem aventureiro desabou no chão ao lado. Ele era evidentemente um magus, embora ele tivesse um grau muito baixo. Essa era toda a força que ele tinha e, no entanto, passara a explorar.
Ele teve muita sorte de não morrer dos mecanismos ou maldições. HM. Esta linguagem. Seus agradecimentos não significavam nada para Lei Lin, mas a linguagem que ele falava encantava Lei Lin. É muito parecido com o Twi'lek Language, embora haja diferenças mínimas na pronúncia. Não há necessidade de aprender uma nova língua. Lei Lin ficou surpreso, mas depois achou isso razoável. Twi'lek Zone era uma parte do mundo subterrâneo, e só foi isolado por causa da batalha entre duas estrelas da manhã. Antes disso, eles deveriam estar usando a mesma linguagem e escrevendo como o mundo subterrâneo. Milímetros. Qual é o seu nome? Como a questão com a linguagem estava resolvida, Lei Lin não tinha vontade de revistar sua alma. A informação de que ele precisava era muito alta, e alguém com um papel tão pequeno não saberia muito. Com o campo de força de Dryanscap de Lei Lin, ele estava confiante de que poderia fazer essa pessoa revelar inconscientemente informações básicas sobre a cultura e a geografia. Meu nome é Georgiano. A jovem mago ficou em silêncio por um tempo e depois declarou seu nome. Seu nome é único, comentou Lei Lin. Não era inesperado que os costumes sociais do mundo subterrâneo fossem diferentes dos magos na superfície. Aliás, onde é isso? Como é um mundo lá fora? Lei Lin perguntou sem se segurar. Um campo de força nebuloso foi produzido a partir de seu corpo. Esta foi a habilidade que ele adquiriu depois de passar por uma modificação do sonho, e ele possuía poderosa força ilusória. Desde que ele tinha conseguido isso, Lei Lin não procuraria almas ou qualquer método similar a menos que fosse realmente necessário. Um mago que brinca com as almas não teria um bom nome no mundo dos magos. Quando desnecessário, Lei Lin ainda desejava manter sua reputação. Uma boa reputação ainda era um benefício. Se usado bem, ele pôde até obter recompensas inesperadas. Esta é a região do Thunderbird, e dizem que é a terra sagrada da família Lias. Depois das palavras de Lei Lin, Georgian primeiro ficou atordoada, os olhos perdendo o foco, antes de começar a revelar tudo inconscientemente. Quanto mais ele ouvia, mais Lei Lin parecia solene. Pobre rapazinho. Ele tem sido atraído para se aventurar na área restrita de outra pessoa. Depois de ouvir tudo, Lei Lin observou Georgian, com os olhos cheios de pena. Esse carinha definitivamente caiu em uma enorme conspiração. No entanto, isso não era da conta dele. Ele descobriu que este era o território do subúrbio de Arthar Empire, e este era um império enorme. Havia um grande número de outras raças do lado de fora e tinha uma área de superfície inúmeras vezes maior do que a Twi'lek Zone. No Império Arthar, nunca houve falta de fileiras da Morningstar. Houve até rumores de magos da Lua Radiante. Essas boas notícias permitiram que Lei Lin confirmasse que havia uma grande possibilidade de esse lugar ser a primeira camada completa do metro. Depois de Lei Lin ter todas as informações que ele queria, Georgian imediatamente pareceu alerta, e então ficou triste. Minhas desculpas. Ao pensar em minhas companheiras, me tornei distraído. Em suas lembranças, Lei Lin só perguntara por que ele chegara a essas ruínas. Ele, que pensou de volta para seus companheiros, estava perdido em pensamentos. Um sentimento triste surgiu em seu coração e ele não suspeitou de qualquer mudança em suas memórias. Quando se tratava de manipular memórias, Lei Lin estava no nível de um grande mestre. Este pequeno mago teve suas memórias alteradas e ainda não o descobriu. Enquanto Lei Lin quisesse, ele poderia elaborar um novo conjunto de memórias da infância à idade adulta para qualquer mago abaixo da estrela da manhã sem que a outra parte percebesse. Isso era obviamente algo que as Radiant Morons normais ou até mesmo Breaking Dawn Monarchs podiam fazer, mas com as habilidades de Chip para simular a realidade levaram mais tempo e esforço ao final de Lei Lin. Tudo bem, Sr. Georgian. Eu entendo tudo que você passou. Perdoe-me pela minha franqueza, mas este é um lugar onde você realmente não deveria estar. É melhor você sair comigo. Lei Lin deu vários passos para frente.
Em troca da informação que lhe foi dada, ele não se importou em salvar o garoto no caminho e mandá-lo para fora das ruínas. Muito obrigada, meu senhor. Os olhos de Georgiana estavam cheios de gratidão enquanto ele seguia de perto por trás de Leilin, como se temesse que ele fosse deixado para trás. Depois de todos os perigos de hoje, ele sabia muito bem que, se Leilin não o trouxesse, ele ficaria preso nas ruínas mais cedo ou mais tarde e morreria pelas mãos dos mecanismos. Ualala! Numerosos raios negros formaram uma jaula com todos os tipos de feras rugindo. Um ponto preto do tamanho de gergelim crescia constantemente em tamanho em meio ao relâmpago e, por fim, transformava-se em duas figuras, correndo ao mesmo tempo em que desafiava o raio. Tudo bem, estamos fora. Leilin balançou as vestes e colocou Georgião, que estava em seus braços, para baixo. Nós estamos fora. Ele ainda parecia atordoado. Ele nunca soubera quão perigosas eram as ruínas. As coisas tinham sido tranquilas quando ele havia entrado, mas, ao sair, tinham encontrado muitos perigos, especialmente a prisão de raios na saída. Ele lembrou Kuet quando ele chegou pela primeira vez. Não havia nenhum padrão de feitiço selado aqui. Vendo isso, ele ficou extremamente aliviado. Se não fosse por Leilin, ele provavelmente morreria nas ruínas, mesmo que tivesse 9 vidas. Georgian não pôde deixar de olhar para as estruturas negras atrás dele. As ruínas eram agora como um monstro com a boca aberta, engolindo a vida de todos os aventureiros. Meu senhor, você acha que nós deveríamos sair agora? Georgian perguntou cuidadosamente. Ele cresceu para entender as habilidades aterrorizantes de Leilin depois de segui-lo. Isso não é possível agora. Leilin sacudiu a cabeça. Porque Georgian não conseguia entender, e sua expressão rapidamente mudou. Algumas faixas de figuras azuis apareceram em torno deles em algum momento, cercando-os.